de oração e de estudo. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Um aviso da casa: a partir do mês de julho, a gente começa aqui às 19h30. Né? Hoje a gente está começando às 20 horas, mas a partir da primeira, segunda-feira de julho, então, nossa atividade começa às 19h30, estamos antecipando em 30 minutos, ok? Bom, para que a gente possa então se harmonizar com o tema da noite, a gente vai para a mensagem Instrução, retirada do livro Pensamento e Vida, médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus: amor e sabedoria. Pelo amor, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, e pela sabedoria adquire conhecimento para o progresso. Através do amor, valorizamos a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. A escola é centro de indução espiritual, onde mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa ímã que atrai emoções e concepções, onde nascem grandes movimentos da humanidade. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que comungavam a intimidade. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que dilataram a obra. Conhecer é patrocinar a própria libertação para novos horizontes na vida. Devemos estudar sempre escolhendo o melhor para que nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Irmãos amados, vamos então unir-nos em pensamento, procurando silenciar os pensamentos do nosso dia a dia, buscar a nossa união em torno da nossa busca espiritual pela inteligência suprema, rogando ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, a presença dos bons espíritos que nos ajudarão nessa noite. Agradecemos a espiritualidade amiga, desencarnada e dirigente dessa casa, e vamos também recebendo com muito amor os irmãos desencarnados, que assim como nós necessitam da instrução e necessitam do passe. A Cláudia está nos trazendo hoje mais uma passagem do Evangelho. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Boa noite, meus irmãos. Uma grande alegria, estarmos novamente aqui reunidos. E hoje vamos falar sobre essa passagem, muitas vezes conturbada, como várias passagens que nós estudamos do Evangelho, que nos trazem algumas dúvidas, Em que momento e o porquê Jesus nos passou essa instrução.
vamos ter necessidade de olhar algumas ideias importantes para que a gente consiga melhor entender essa passagem. Primeira ideia, a gente sabe que o nosso irmão maior, Jesus, sempre nos trouxe as informações através de parábolas. E foram sempre parábolas mostrando o cotidiano do povo, se aproveitando de situações, né, que aquele povo vivenciava para poder, através daquela situação, levar alguma instrução ao povo, né? Fazer aquele povo ainda um tanto ou quanto primitivo despertar para alguns fatos necessários para a evolução deles. Então Jesus diz que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, mas ele próprio fala por parábolas, né? Isso a gente já tem em mente. Um outro item importante que a gente vai precisar analisar é que devemos pôr a candeia sobre o candeeiro, ou seja, botamos a luz sobre um local alto, né, de modo que todos possam estar vendo aquela luz. Mas isso não significa que se deva revelar todas as coisas a todos de uma só vez. Outro item muito importante: todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem se instrui, pois uma luz muito forte deslumbraria sem esclarecer. Isso é muito interessante a gente associar quando você pensa que nas escolas, nas faculdades, nos locais onde a gente frequenta, né, para ter um pouco mais de evolução no plano no qual estamos habitando, nós nunca somos colocados de imediato numa sala de faculdade. Sempre passamos antes pelo jardim da infância, primário, né? E assim vamos indo. Então nós não conseguimos absorver aquela montanha de informações, né? Aquela grade curricular toda, se a gente fosse colocado numa tenra idade já direto no último ano daquele curso, certo? Em Mateus, a gente vai encontrar tudo o que a gente vai estudar hoje. Mas, como são palavras, às vezes, que a gente não consegue entender de primeiro, né? Ele tem muito ensinamento. Lembramos que os apóstolos, eles não foram pessoas que eles simplesmente escreveram o que vivenciaram com Jesus. Mas Jesus não deixou nada escrito, né? Então, eles vivenciando aquelas situações que Jesus sempre se aproveitava para ensinar, eles foram, a partir dali, anos mais tarde, escrevendo, né, o que hoje nós temos nos evangelhos. Então, ele vai falando: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então, a partir disso que a gente vai estar. Então, vamos brilhar a nossa luz, certo? No livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, ele nos dá algumas instruções bem interessantes. O Evangelho é o presente dos céus para o crescimento nosso através dessas instruções. O Espiritismo nos oferta os tesouros da codificação. O que o Espiritismo faz em cima dos Evangelhos? Ele simplesmente destrincha, ele facilita o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, né? Antigamente você lia, entendia algumas coisas e outras ficavam as dúvidas. Uma dúvida que eu só fui aprender aqui era por que você passa, é mais difícil um rico passar por um buraco de uma agulha e o cabo do camelo. Gente, aquilo ali para mim foi destrinchado aqui, né? Foi um negócio bacana, né? Que eu fui entender que o
camelo era a corda, né? Era mais difícil uma corda, uma coisa larga, se passar pelo, né? Enfim, são esses detalhezinhos que a gente vai juntando, né? E aos poucos a gente vai vendo o quanto de instrução a gente vai aprendendo. Se a gente tem os evangelhos, né? Que foi esse crescimento aí que a gente recebeu com a vinda do nosso irmão Jesus. O Espiritismo codificando ali todas as nossas maiores dúvidas. O que nós precisamos para que a nossa luz resplandeça? O que precisamos hoje, né? Veja, nós não temos mais um estudo feito numa língua que a gente não entende, né? A gente não tem mais que ler por ler uma mensagem e tentar entender o que entendeu e o que não entendeu entendesse. Não, é tudo muito explicado, né? É tudo muito fácil da gente compreender. E outra, se não compreendemos, perguntamos, né? O espiritismo, o espírita, ele é uma pessoa extremamente questionadora. Foi uma das coisas que me trouxe aqui, né? Nasci numa outra religião, e era uma religião que eu não podia perguntar, eu não podia questionar nada, né? E quando cheguei nessa casa aqui, né, reunido nessa mesa mesmo, e eu perguntava, mas eu posso perguntar? Eu posso duvidar? Eu posso questionar? Claro, você tem todo o direito. Então, a nós hoje foi dado essa condição, né? Essa condição de duvidar, eu não estou entendendo, me explica direito, né? Então, hoje, lemos em casa, não entendemos, temos aqui os outros dias de estudo que nós podemos tirar dúvidas, sim, né? E é isso que é a finalidade dos estudos nossos, tá? Bom, vamos visualizar sempre a candeia, né, que vai ser falada como um símbolo de iluminação, instrução e libertação, como aquela nossa mensagem inicial já nos deu a dica. No ponto de vista espiritual, a candeia clareia a mente e os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos, mas nos disponibilizam para todos de uma vez só? Não. Por força da lei do progresso, a verdade vai chegar a todos nós, à medida que o ser humano evolui. Tem coisa, gente, que a gente vai conseguir aprender aqui nesse planeta e nessa situação de corpo mais denso num planeta mais denso que é o planeta Terra, né? Em outros planetas que a gente já vai habitar mais para frente, né? De acordo com o nosso grau de evolução, nesses locais novas instruções serão dadas ou novas instruções serão melhoradas daquelas iniciais que a gente teve, né? É aquela grade de estudo que a gente tem na escola, né? Que ela vai cada dia se ampliando mais, né? A mesma coisa com os nossos aprendizados. E Deus revela então verdades a todos nós à proporção que a humanidade vai amadurecendo, né? Mas homens ainda pouco evoluídos procuram possuir as verdades, ocultando-as com a finalidade de dominação. Isso é importante a gente ficar orelhinha em pé. E são esses que colocam a luz debaixo do alqueire, tá? Então você fala, a gente recebe informação, a gente recebe instrução, a gente tem o livro que a gente aprende, as dúvidas que a gente tira, mas a gente ainda tem irmãos que passam por esses momentos ainda de sombras, né? Se submetendo a pessoas que já conhecem a verdade, que já têm a instrução, mas que infelizmente ainda, por finalidade de dominação, esconde essas verdades dos outros, né? Jesus diz que nada de secreto não será conhecido, né? Diz que nada de secreto que não será conhecido, ou seja, tudo vai ser explicado a todos nós. Nada vai ficar escondido. E o que hoje ainda não se pode compreender, iremos desvendar em mundos mais adiantados. É aquilo que a gente estava falando. O planeta Terra hoje nos permite X de evolução, né? Conseguimos passar por essa fase, por esse ano da faculdade ou da escola, a gente
pula para outro planeta, né? Num estágio de melhor evolução, maior facilidade de aprendizado, né? Condições melhores até de poder ajudar os nossos irmãos. Segundo Jesus, então, a candeia acesa deve ser sempre colocada no velador, ou seja, a instrução deve ser sempre distribuída, para que a luz se espalhe de maneira uniforme, facilitando a visão das pessoas. As leis divinas devem ser expostas pelos que tiveram a felicidade de conhecê-las, pois sem este conhecimento, a evolução da humanidade estaria paralisada. Coisa que muito aconteceu lá atrás no passado, né? Teve momentos aí da nossa evolução nesse planeta que nós vimos que as instruções não eram passadas, né? Nós recebíamos tudo muito velado, tudo muito pouco explicado. Essas informações a gente vai encontrar no livro de Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas. Também é um outro livro que a gente pode consultar. Mas também nem todos estão predispostos a aprender, a receber, a acolher a luz. Normal também. Estando nós em estágios de evolução assim diferenciados, né? Todos, apesar disso, vamos auxiliando a evolução do planeta. Então, por mais que a gente diga, eu não tenho ainda muito conhecimento, eu mal comecei a estudar, alguma coisa você já está fazendo. E isso através dos teus pensamentos, dos teus atos, das tuas mudanças, é que você vai fazendo aos poucos, sensibilizando um irmão, um colega de trabalho, um vizinho, um parente dentro de casa. Então é aquilo ali, o aprendizado é força, né? É ação. Não existe, eu vou aprender sentado aqui, vou ficar esperando um dia entender as coisas. Não, você tem que movimentar, né? Então no começo você fala assim, eu não vou fazer não. Eu não vou vir aqui na quinta-feira estudar não. Não vou vir aqui na segunda-feira assistir palestra. Não. Não posso fazer, gente. Eu não posso vir aqui assistir palestra. Muito difícil. Eu tenho muita coisa na segunda-feira, né? Começo de semana, mas estamos aqui. Aí depois você começa, mas como é que eu posso fazer para ir na segunda-feira lá começar a estudar? Vou tentar. Vamos tentar. E aí, olha, eu posso fazer. Eu estou aqui. Estou me propondo uma situação bacana. Eu vou fazer. E olha, conseguimos, estamos aqui. Então, a nossa mudança interna é muito trabalho, né? A nossa realização profissional é muito trabalho. É resultado de esforço próprio, tá? Como que eu posso ajudar? Quem já possui valores morais deve com naturalidade, gente, sem querer aparecer, mostrar, aquela coisa, vivendo o dia na tranquilidade. Ter pensamentos, ações, gestos que atinjam de modo edificante, como uma chama abençoada do exemplo. Então, todos nós temos que ser luz, né? No começo lá de Mateus, ele fala o quê? Que resplandeçam a vossa luz, que ponham em prática toda essa luz que nos foi oferecida, né? E nós muitas vezes colocamos essa luz, nós mesmos, debaixo do alqueire. Manda a prudência que se gradue a transmissão do ensinamento. Né? A gente não vai, no primeiro dia, sentar ao lado de um irmão que está necessitado, você já diagnosticou que o irmão está precisando de ajuda, quer uma palavra amiga, e você vai soltar tudo de uma vez só que você aprendeu. Não, vamos falar sobre um item hoje. Outro dia que a pessoa procurar pela gente, se ela procurar e gostar, a gente conversa sobre um outro item. E ela vai vendo as nossas ações no trabalho, no nosso dia a dia, com as nossas famílias, né? Com o nosso bom dia, com o nosso apertar de mão. Eles vão aprendendo, vão entendendo que dá para mudar. Você está fazendo isso, você é a chama do exemplo. Luz intensa, então, se eu quiser oferecer para ele toda aquela instrução que eu recebi num dia só,
é aquela coisa que a gente vai ver que vai ofuscar a nossa visão, né? É muita informação de uma vez só. É muito difícil você achar que de um dia só você vai fazer um bebê falar sobre física quântica. Não dá. Cada ideia nova, então, cada progresso tem que vir na época conveniente. Então vamos deixar para lá, né? Tem uma época certa, esse progresso vai vir? Não, né? A gente acabou de falar, a gente precisa de lutar, né? A gente tem que treinar. Como pregar elevados códigos morais a quem se encontra em estado de selvageria? Então, como é que eu vou conversar com esse homem da pedra lascada sobre conceitos morais que Jesus veio nos trazer? Sobre conceitos codificados pelo Espiritismo? Não podemos falar nesse termo, né? Vamos graduar, então, a nossa instrução. Amigos espirituais consideram sempre a condição de cada espírito. A gente não está aqui nessa sala hoje à toa. Nós somos resultado de uma luta que a gente trava há muitas encarnações, né? A gente sabe disso. A gente não está aqui, eu apareci aqui hoje. Não, a gente já está aqui sonhando em estar aqui há muito tempo. A gente já está sonhando com esse aprendizado há muito tempo. O Espiritismo projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Então, ele clareia um monte de coisa para a gente, né? A codificação veio, ensinou um monte de coisa para a gente, mas sempre com muita prudência, muito cuidado. Por exemplo, a doutrina tem 5 livros básicos, que a gente chama de Pentateuco. Eles foram sendo passados, as instruções para Kardec, e Kardec foi codificando, fazendo livro após livro, paulatinamente. Imagina se de repente, de uma hora para outra, o Espírito de Verdade virasse para Kardec e falava assim: Kardec, toma, 5 livros, põe aí em função. O que poderia ter acontecido? Primeiro, pouquíssimos teriam acesso a isso. Nessa época, muito pouco da população já recebia instrução. Segundo item, assustaria aos que não estivessem preparados, né? Então, perderia a função. E aí, prejudicaria a propagação da instrução. Então, veja como a espiritualidade trabalhou passo a passo para que isso hoje estivesse, né, em condições de ser estudado. Eles prepararam o campo todo para depois começar a jogar as instruções para a gente. No livro Fonte Viva, pelas mãos de Chico, Espírito de Emmanuel, a gente vai ter que nossa existência é uma candeia viva. E é um erro a gente desprender forças sem proveito para ninguém, por egoísmo, vaidade ou limitação pessoal. Então, Deus nos deu luz. Cada espírito encarnado tem imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se perseverar na observância do amor universal. Continuando. Mas não duvide que a candeia viva da iluminação espiritual é somente a perfeita imagem de nós mesmos. Então não adianta a gente querer oferecer uma imagem, né, que o nosso interior não demonstra aquilo. Certo? Então, por isso, aquele trabalho árduo que a gente falou da escadinha. Transforma as energias em bondade e compreensão. Usa a boa vontade, a renúncia e o sacrifício, e sua vida passará a brilhar. O espírito que já evoluiu, né? Quando você já tem algum conhecimento, um pouquinho que seja, você retira dos acontecimentos do nosso dia a dia lições preciosas, inacessíveis àquele que ainda não conseguiu
chegar nesse ponto. Resultado da desenvolvida visão interior. Então, aquele vasculhamento que a gente tem que fazer todo dia. Me lembra muito Santo Agostinho nessa hora, quando ele falava que ao deitar à noite, né, você possa encostar a sua cabeça e fazer uma revisão de tudo que você fez de bom e de ruim. E o que vamos planejar para o dia seguinte? Né? O que a gente fez já foi feito. E o que vamos planejar daqui para frente? Pelas inúmeras experiências ao longo de nossas encarnações hoje, nós temos condições de fazer essa visão interior da gente, esse autoconhecimento. Geralmente, isso é importante agora de novo, olha, todo homem de raciocínio fácil é interpretado como um sábio. Então, a pessoa inteligente já se torna um sábio. Entretanto, temos que distinguir aquele que não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Então, é aquela história, né? A pessoa ainda está usando muito a máscara. Aquela máscara linda, maravilhosa que a gente usa ainda não foi interiorizada. Há de ter prudência e vigilância, pois existem astutos conhecedores que não passam de oportunistas com interesse inferior. Muitos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações. Quando se aproveitam do rótulo da caridade, também para extrair vantagens. Não basta o engenho e a habilidade, é necessário a luz. Que a gente faça então brilhar esse ser de luz que nós somos. Então, quando há perseverança na luta educativa, na mudança íntima que nós precisamos fazer em alguns pontos ainda na gente, as sugestões do mal não atingem a gente, tá? O espírito se liberta pouco a pouco dessas paixões inferiores, revelando este corpo luminoso de virtudes. Então, é essa fotografia aqui que é importante, ó. A gente estava quase chegando na nossa meta e, de repente, a gente, desistiu. Perante o desejo de auxiliar o próximo, devemos aprender a irradiar o bem de forma contínua, independente da pessoa e da situação, libertando-nos das manifestações nebulosas do personalismo, ou seja, só vou ajudar ao meu amigo, meu inimigo, aquela pessoa que me fez mal, que me olha com uma cara feia, que não me dá bom dia de manhã, essa não. Então, fazer o bem sem importar a quem. Nem sempre a luz, ou seja, a verdade, reside numa opinião comum. Detalhe importantíssimo. Facilidade no aprendizado não é elevação espiritual. E o poder só é respeitável se resulta em ação construtiva com a luz divina. Raciocina sobre a própria vida e analisa se a pretensa claridade não é sombra de cegueira espiritual. Tá, Cláudia, mas como que eu vou fazer isso? Vigiando. É aquela releitura interna todo dia que a gente vai fazer. Vamos vigiando o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. O que a gente ainda pode mudar, o que a gente pode melhorar, ou o que eu já consigo fazer de legal, bacana, que eu já estou conseguindo persistir ali, dando um resultado favorável. E para finalizar, vamos voltar à nossa mensagem, tá? Essa frasezinha está naquele livrinho que nós tiramos a mensagem inicial, Pensamento e Vida, né, pelas mãos de Chico e o Espírito Comunicante Emmanuel. Conhecer, então, é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. E eu pergunto, o que viemos fazer aqui neste planeta, nesta encarnação,
se não desenvolver as nossas potencialidades, se não desenvolver a nossa luz interior. Né? Muito obrigada, viu, gente? Vamos então.